Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 14. Faremos a leitura do versículo 14 ao versículo 21. Acompanhe, por gentileza, na sua Bíblia ou aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Versículo 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Até aí. Meus queridos, a vida cristã é uma vida em que nós continuamente podemos experimentar grandes coisas da parte do Senhor. Podemos experimentar grandes intervenções, e na verdade nós precisamos viver a vida cristã cheios de expectativas a respeito do que Deus pode e deseja fazer comigo, com você e também no nosso meio. A vida com Deus não é uma vida estática, não é uma vida monótona, não é uma vida apática, mas a vida com Deus é uma vida dinâmica, e nós estamos sempre vivendo, conforme Paulo fala aos Romanos, em novidade de vida. A vida com Deus precisa ser vivida em novidade de vida. Deus está sempre nos proporcionando novas experiências com Ele. Deus está sempre nos proporcionando uma nova dimensão da graça dEle, uma nova dimensão do entendimento do que é o amor dEle por mim e por você. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é que a vida cristã é como a luz do amanhecer, e que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até que o sol chegue no seu mais alto nível de claridade, de intensidade e de calor, como nós estamos experimentando aqui, em Presidente Prudente, em todo o Brasil. Tem um sol para cada um, não é verdade? Então aqui nós experimentamos um calor especial, então a gente não tem dificuldade de entender esse princípio. E a Bíblia nos diz ainda em 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas. Então Deus nos chama para vivermos em novidade de vida, a experimentarmos coisas novas, e ainda haverá um dia em que Deus fará novas todas as coisas. A Bíblia nos diz em Apocalipse a respeito dos novos céus e da nova terra que Deus nos presenteará, e nós estaremos para sempre com Ele. Só que a vida cristã, essa novidade de vida, não é algo experimentado uma única vez na conversão, uma vez que nos tornamos novas criaturas, e também não experimentaremos somente quando Jesus vier e quando todas as coisas forem consumadas, em que Deus fará novas todas as coisas. Pelo contrário, a vida cristã é uma
contínua experiência de renovação com Deus, de renovação, onde nós experimentamos coisas novas da parte de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, ele ainda diz: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, diariamente nós podemos experimentar coisas novas da parte de Deus. Até porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então todos os dias Deus tem algo novo para que você e eu experimentemos. Então nós precisamos viver a vida cristã, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, sempre na expectativa de que Deus pode fazer algo novo hoje. A vida cristã não é aquela vida em que eu tive uma experiência lá atrás e agora eu vou ter que aguentar o resto da vida para que um dia Deus faça algo novo lá na consumação dos séculos. Nós podemos e devemos viver com expectativas, porque Deus deseja que você experimente a novidade de vida na presença dEle. Você pode dizer amém por isso? Você pode experimentar algo novo no seu casamento. Você pode de repente estar com 15, 20, 25 anos, bodas de prata, bodas de ouro, e ainda assim você pode experimentar uma nova dimensão da graça, do favor de Deus no seu casamento, ainda que ele já esteja numa longa data. Na sua vida profissional você pode experimentar coisas novas da parte de Deus, novas intervenções de Deus sobre a sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu relacionamento, no seu conhecimento a respeito de Deus, na sua vida ministerial, enfim, todas as áreas da nossa vida podem experimentar uma intervenção nova de Deus, uma experiência nova com Deus. E quando eu falo a respeito de experimentarmos coisas novas, eu não estou dizendo que Deus vai trazer uma doutrina nova, não estou falando a respeito de mudança de princípios e de valores da palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que tudo já está registrado na palavra dele, e agora nós é que precisamos entrar num novo nível de compreensão, de entendimento, de experiência na presença de Deus. E a vida cristã é exatamente assim. Apenas para recordar, no mês passado minha esposa pregou a respeito do rio de Deus. As águas que davam nos tornozelos, as águas que dão nos joelhos, nos lombos, até que nós experimentemos águas mais profundas, águas que devem ser passadas a nado. Isso nos mostra a progressão da vida cristã, e isso nos mostra que nós podemos experimentar coisas ainda maiores da parte de Deus sobre a nossa vida. Quando nós olhamos este texto que nós lemos, essa profecia de Isaías, o profeta Isaías, mesmo antes da nação de Israel experimentar o cativeiro da Babilônia, onde lá eles estiveram por 70 anos, o profeta já está anunciando que Deus de lá tiraria a nação, que o próprio Deus enviaria para lá. E o que é interessante nesse texto, e o primeiro princípio que eu quero mencionar para você, é a respeito da ordem imperativa que Deus traz para a nação. Versículo 18, o Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você percebe que é uma ordem, é um imperativo que Deus está direcionando para a nação de Israel, e é um imperativo de Deus para nós. Deus está dizendo que para experimentarmos coisas novas, é necessário, em primeiro lugar, não nos lembrarmos do passado, não considerarmos as coisas antigas. É tão interessante que quando você vai ver o contexto daquilo que nós lemos, o Senhor começa a trazer à memória do povo aquilo que Ele mesmo, Deus, havia feito com a nação quando o Senhor os tirou do cativeiro do Egito. Deus está prometendo um novo êxodo, Deus está prometendo uma nova libertação, Deus está prometendo para a nação uma nova intervenção com seu braço forte e com a sua mão estendida. Deus está dizendo: olha, vocês se lembram de quando eu tirei vocês da nação do Egito? Vocês se lembram de quando eu criei um caminho no mar? Quando eu abri veredas para que vocês atravessassem o mar? Vocês se recordam de que eu fiz o carro e o cavaleiro perecer diante do Mar Vermelho? Pois bem, é como se Deus estivesse dizendo assim, parafraseando:
Estou trazendo isso à memória de vocês, porque vocês estão presos a uma experiência passada, e por estarem presos à experiência passada, vocês não conseguem perceber o novo que eu desejo e quero fazer na vida de vocês. Vocês experimentaram algo glorioso lá no passado, e vocês estão apoiados nessa experiência, e vocês nunca mais tiveram experiências novas da minha intervenção. Só que agora Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. O que Deus está dizendo não é que nós não devemos ser gratos àquilo que Ele já fez na nossa vida. Nós devemos ser imensamente gratos pela libertação que nós experimentamos, pelos milagres que Deus já operou na nossa vida, pela cura interior que de repente nós experimentamos em Deus, pela restauração familiar, enfim. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez em nossa vida. No entanto, nós não podemos nos prender às experiências passadas a tal ponto de nos esquecermos ou não percebermos aquilo que Deus deseja fazer hoje. E eu estou aqui para dizer para você que as experiências que você teve no passado foram boas. Joia, glória a Deus, é isso aí. Só que você precisa pôr de lado aquilo que você já experimentou no Senhor, para que você então possa experimentar coisas novas. E eu digo para você, querido, que a vida cristã nos proporciona novidade. A vida cristã nos proporciona dia após dia uma nova revelação do amor de Deus, uma nova dimensão da graça de Deus, onde nós podemos experimentar coisas grandes. Ou talvez você precisa não se lembrar das coisas passadas, no sentido de não se lembrar mais das coisas ruins que fizeram com você, ou das dificuldades que você passou. E às vezes nós ficamos tão presos ao passado, nós estamos tão apegados ao passado, estamos tão apegados aos milagres que Deus fez antigamente, às experiências que nós tivemos com Deus antigamente, e nós não conseguimos nos abrir para o novo, não conseguimos olhar para aquilo que está diante de nós, e que Deus deseja fazer. Essa noite, querida, é uma noite profética. É uma noite em que nós precisamos ser despertados por Deus, em que posturas precisam ser assumidas, em que algumas coisas precisam ser deixadas para trás. E é interessante que quando você olha a vida do apóstolo Paulo, você percebe que ele tinha um currículo na vida dele totalmente invejável. Lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 8, acompanhe comigo por gentileza. Filipenses 3, do 4 ao 8. O apóstolo Paulo diz assim, veja o currículo de Paulo. Filipenses 3, 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa a descrever o seu currículo, a partir do versículo 5. Olha quem era Paulo. Paulo era alguém circuncidado ao 8º dia. Isso para um israelita, isso para um hebreu, para um filho de Israel, era algo totalmente glorioso, ao qual deveria se apegar o resto da vida. Então Paulo está dizendo, eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Versículo seguinte. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Adiante. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Paulo pega todo o seu currículo, toda a sua bagagem de hebreu, toda a sua bagagem de um israelita, sabe, puro. Ele diz assim, todas essas coisas eu as considero como perda. Por quê? Versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, ou pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo está dizendo,
Tudo aquilo que para mim era lucro anteriormente, eu estou considerando isso como nada. Por quê? Porque eu quero ganhar a Cristo. Eu deixei essas coisas de lado para poder conhecer a Jesus, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Aí no versículo 12, ele diz o seguinte, versículo 12: diz assim, eu vou ler para você: não que eu o já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Adiante. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, uma coisa faço. Mais forte, uma coisa eu faço. Novamente, uma coisa eu faço. Aí sim, glória a Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, qual era a atitude de Paulo? Ele está dizendo, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu estou deixando o que para trás fica. E quando Paulo diz, olha, deixe para trás as coisas que devem ficar para trás, Paulo está dizendo assim, ó, pare de manusear com as próprias mãos o seu passado. Pare de manusear com as próprias mãos aquilo que já passou. Porque enquanto você estiver segurando o seu passado em suas mãos, você jamais poderá apalpar o futuro, você jamais poderá experimentar as coisas novas que Deus tem para você. Enquanto você estiver preso ao seu passado, sejam as experiências negativas, experiências frustrantes, decepcionantes, sejam as experiências boas, você precisa deixar as coisas que para trás ficam e avançar para o que diante de você está. Do contrário, jamais experimentaremos as coisas novas. Do contrário, jamais experimentaremos a novidade de vida. Volto a repetir, seja grato ao que Deus fez. Seja grato a tudo aquilo que você já experimentou até o dia de hoje. Mas não fique preso a isso. Porque Deus tem coisas novas para mim e para você. Você pode dizer amém? Depois de Deus dar uma ordem, um imperativo dizendo, não vos lembreis das coisas passadas. Voltando para o texto de Isaías 43, no versículo 19 o Senhor faz uma pergunta. Versículo 19 de Isaías 43. Veja comigo. Deus diz assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Aí a pergunta de Deus é, porventura, não o percebeis? Na verdade, esta é uma pergunta reflexiva. Deus está perguntando, vocês não conseguem perceber o que eu estou fazendo? Vocês não conseguem, e a palavra aqui perceber é discernir, compreender, reconhecer. E Deus pergunta, por acaso vocês não conseguem discernir, perceber, reconhecer aquilo que eu estou fazendo? É uma pergunta reflexiva, que nós precisamos olhar para a nossa vida e respondermos, Deus, será que eu estou percebendo aquilo que o Senhor está fazendo? Será que eu estou percebendo o caminho que o Senhor está preparando para mim, a coisa nova que o Senhor está preparando para mim, ou eu estou preso a uma situação, estou preso ao passado, estou preso a uma frustração, estou preso a uma decepção, estou preso a uma antiga bênção que eu já recebi, e eu não consigo desfrutar do novo do Senhor. Deus está perguntando, será que vocês estão presos? Será que vocês não estão percebendo, discernindo aquilo que está saindo à luz? Deus está dizendo, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. E é interessante, amados, quando olhamos a história da nação de Israel,
Este texto é um texto profético que fala a respeito de um cativeiro que eles ainda experimentariam. E a nação de Israel ficou 70 anos na Babilônia, debaixo de escravidão e debaixo daquele cativeiro. Só que quando terminou o tempo, esses 70 anos que Deus predeterminou através de Jeremias, que seriam exatamente esses 70 anos, muitas pessoas que foram para o cativeiro, quando o cativeiro terminou, essas pessoas ainda estavam vivas. Elas ainda estavam vivas, ou seja, elas saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia, viveram os 70 anos de cativeiro, e agora quando o Senhor dá a ordem para que eles voltem para Jerusalém, algumas pessoas ainda estão vivas. Ou seja, era gente já idosa. E aí Deus deu uma ordem para que a cidade fosse reconstruída, para que o templo fosse reconstruído, para que as portas e os muros da cidade também fossem restaurados. E quando Deus ordenou que eles construíssem o templo, e a Bíblia diz lá em Esdras capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 13, que quando os alicerces do templo foram lançados, os sacerdotes, os levitas, eles começaram a cantar e a louvar a Deus alternadamente, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Eles começaram a se alegrar em vista daquilo que Deus estava fazendo, pela restauração que eles estavam experimentando, pelo novo êxodo que eles estavam vivendo da parte do Senhor. E eles começaram a se alegrar, porque Deus estava dando a eles uma nova oportunidade, porque Deus estava mostrando para eles que aquilo que o Senhor havia falado de tirá-los da escravidão da Babilônia, Deus estava cumprindo. Só que existe um porém nessa história. Aquelas pessoas que haviam visto o antigo templo de Israel, que foi construído por Salomão, e que foi queimado, que foi destruído por Nabucodonosor, quando essas pessoas olham os alicerces desta casa, desta nova casa que estava sendo edificada, essas pessoas se entristeceram, e elas começaram a chorar. E a Bíblia nos diz que não dava nem para discernir a voz de alegria da voz da tristeza, os cantos de júbilo das vozes de tristeza. Por quê? Porque exatamente as pessoas mais idosas, que tinham visto a glória do templo de Salomão, de como aquele templo era suntuoso, e quando eles veem aquele templo mais simples, eles se entristecem, porque eles não estavam percebendo aquilo que Deus estava fazendo de novo. Eles estavam tão presos ao passado que eles não conseguiam discernir a novidade de vida que Deus estava proporcionando para a nação. Eles estavam presos a uma aparência, eles estavam presos a um templo que havia sido construído e revestido todo de ouro. Só que agora eles não estavam valorizando aquilo que Deus estava fazendo, ainda que fosse de uma forma aparentemente mais simples. E lá em Ageu, o profeta Ageu é contemporâneo, lá em Ageu capítulo 2, Ageu capítulo 2 e no verso de número 3, Deus fala por meio do profeta dizendo o seguinte, Ageu capítulo 2, versículo de número 3. Deus pergunta: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? O profeta Ageu foi alguém levantado por Deus para dar ordem ao povo para que a casa do Senhor fosse reedificada, fosse reconstruída. Só que essas pessoas estavam entristecidas e Deus pergunta: quem dentre vocês que sobreviveu contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vocês a veem agora? E Deus pergunta: não é ela como nada aos olhos de vocês? Ou seja, aquelas pessoas não estavam percebendo, reconhecendo, discernindo aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. E aí Deus chama a atenção, versículo de número 9 de Ageu 2, Ageu 2:9. Olha só, esse texto é conhecido, o que está escrito lá? Dois 9. A glória, Deus falando através do profeta Ageu, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor
dos exércitos. Glória a Deus. Deus está dizendo o seguinte: ei, vocês estão presos a uma casa que foi construída de forma suntuosa, tinha toda a sua beleza exterior, tinha todo o seu ouro, tinha todo o seu aparato, tinha toda a sua glória. Só que Deus está dizendo o seguinte: ei, eu estou levantando, reedificando uma casa de madeira, uma casa mais simples. Só que o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: que a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. O que eu estou para fazer agora é muito maior do que eu já fiz no passado. Sabe por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A glória desta última casa é muito maior do que a da primeira casa. Deus está chamando a atenção: ei, percebam o que eu desejo fazer. Vocês estão com os olhos somente no passado, naquilo que eu já fiz. Vocês estão se apoiando em uma aparência. Só que o que eu desejo fazer hoje é muito maior do que eu já fiz no passado. Esta glória é sobreexcelente. Esta glória é muito maior. E nós estamos vivendo dias da nova aliança, em que Paulo diz assim: olha, aquilo que os filhos de Israel experimentaram é simplesmente passageiro, mas nós experimentamos algo permanente. Eles experimentaram uma glória passageira, nós experimentamos uma sobreexcelente glória. Eles experimentaram o ministério da condenação, nós estamos experimentando o ministério da justiça. Eles experimentaram o ministério da morte, nós estamos experimentando o ministério do Espírito. Eles experimentaram a velha aliança, a lei, nós estamos na nova aliança ministrada pelo Espírito Santo. Significa que o que Deus deseja fazer agora é muito maior do que nós já experimentamos, é muito maior do que a nação de Israel experimentou, é muito maior do que os primeiros pais da igreja experimentaram, é muito maior do que os nossos pais biológicos experimentaram. Deus sempre tem algo maior para fazer no meio do seu povo, e o que nós precisamos é abrir os nossos olhos e perceber, e reconhecer, e discernir aquilo que Deus deseja fazer hoje neste lugar. Louvado seja Deus. A nação de Israel nos dias de Jesus não reconheceu o tempo da visitação. Eles não discerniram que quem estava diante deles era o próprio autor da vida. Eles não perceberam quem é que estava falando com eles. E eles simplesmente rejeitaram a Jesus. Eles simplesmente rejeitaram o propósito e o desígnio de Deus. Querido, tudo aquilo que nós não entendemos, nós rejeitamos. Tudo aquilo que nós não reconhecemos, nós temos a tendência de desprezar. Tudo aquilo que nós não entendemos da parte de Deus, quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós desprezamos. Quando nós não entendemos, nós rejeitamos aquilo que Deus está fazendo. E foi esta a postura que a nação de Israel teve com Jesus nos seus dias, nos dias em que ele estava executando o seu ministério aqui na terra. E nós como igreja, nós como geração, não podemos desprezar, rejeitar aquilo que Deus deseja fazer hoje. Você só desfruta aquilo que você reconhece. Você só desfruta aquilo que você reconhece, aquilo que você celebra. Se você não reconhece, você não percebe o que Deus está fazendo, dificilmente você entenderá e desfrutará do que Deus quer fazer na sua vida. Sem percepção, sem discernimento, o povo de Deus não consegue desfrutar do novo que Deus tem preparado. No versículo 10 de Isaías 43, olha que interessante. Isaías 43, 10. Deus está dizendo assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Aí ele diz: para que o saibais, creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Perceba esses três verbos: para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. Então, querido, na vida de relacionamento com Deus, na nossa fé, na nossa caminhada com Deus,
nós precisamos saber, nós precisamos crer, só que também nós precisamos entender o que Deus está fazendo ou o que Ele deseja fazer. A fé não é uma fé burra, a fé é uma fé com entendimento. A Bíblia diz em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foram os mundos formados pela palavra de Deus. Então neste tempo, Deus está perguntando para mim e para você, por acaso você não está percebendo? Será que você não está percebendo, reconhecendo e entendendo aquilo que eu quero fazer? E é necessário nós sabermos, nós crermos e entendermos o que Deus deseja fazer. E isso está ligado à nossa percepção, a percebermos o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Perceba, querido, aquilo que Deus quer fazer na sua casa. Tenha a percepção, sabe, comece a discernir, a buscar em Deus. Deus, o que o Senhor deseja fazer na minha vida? O que o Senhor deseja fazer no meu casamento? Deus, eu quero ter percepção, eu quero discernir, eu quero entender aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida profissional, de como o Senhor deseja me usar no ministério. Deus, eu quero discernir, perceber aquilo que o Senhor deseja fazer em todas as áreas da minha vida. Querido, não deixe que o propósito de Deus na sua vida passe desapercebido. Não deixe que a novidade de vida que Deus deseja proporcionar a você passe desapercebido aos seus olhos. Nós estávamos conversando aqui no início do culto a respeito da volta de Jesus. De fato Jesus está vindo. De fato a volta do Senhor é iminente. De fato, querido, nós estamos vivendo o tempo do fim. De fato nós estamos vivendo os últimos dias, os dias que antecedem a vinda do Senhor sobre toda a terra. De fato nós estamos vivendo isso. Só que mesmo que Jesus não volte em nossa geração, apesar de eu crer que a volta dele vai acontecer na nossa geração, mas nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus deseja fazer, e é necessário nós percebermos. Deus pergunta, porventura não percebeis o que eu estou para fazer? É uma pergunta reflexiva. É uma pergunta reflexiva que Deus faz a mim e a você. Em terceiro e último lugar, em primeiro lugar nós falamos sobre a ordem imperativa de Deus, não vos lembreis das coisas passadas. Em segundo lugar falamos dessa pergunta reflexiva. Em terceiro lugar eu quero mencionar a respeito de um anúncio soberano da parte de Deus. No mesmo versículo 19 de Isaías 43, Deus diz o seguinte: eis que faço coisa nova. Você não ouviu? Eu vou ler novamente. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A minha e a sua parte é não nos lembrarmos das coisas passadas. A minha e a nossa parte, a minha e a sua parte, desculpa, é percebermos o que Deus está fazendo. Mas a parte de Deus é: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Eis que estou colocando um caminho no deserto. Eu estou colocando rios no ermo. Essa é a parte que cabe ao Senhor. Este é um anúncio soberano. Esta é uma palavra que Deus está liberando sobre a nação de Israel. Mas é também uma palavra viva para os nossos dias. É uma palavra em que Deus está dizendo: eis que faço coisa nova sobre o ministério Verdade e Amor. Eis que faço coisa nova sobre os lares, sobre as famílias, sobre os casamentos. Eis que faço novas coisas sobre a sua vida profissional. Eis que faço coisas novas na sua vida espiritual. Eis que faço coisa nova no seu ministério. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, diz o Senhor. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus. E é exatamente como Deus diz, está saindo a luz. Assim como a terra que recebe uma semente, e essa semente depois que é lançada na terra, a semente preciosa,
ela depois de germinada, depois de regada, depois de pronta, somente depois disso é que ela produz o fruto. E a nossa vida, querido, em Deus, é marcada por estações. Nós experimentamos estações de inverno, muitas vezes, estações de primavera, estações mais quentes, estações onde a chuva é mais intensa. E Deus está dizendo assim: está saindo a luz. Jesus em 12:24 de João diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E a nossa vida é exatamente este processo. As coisas não acontecem assim da noite para o dia. Deus está dizendo: está saindo a luz. Ou seja, muitas vezes, querido, aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida é exatamente semelhante a uma mulher no período de gestação. Uma mulher que carrega uma semente, uma mulher que carrega um bebê dentro de si, e ela precisa durante os 9 meses, passar por este processo, para que a criança nasça saudável, para que a criança, tenha todos os nutrientes necessários, para que a criança seja bênção, seja vida. E Deus está dizendo: está saindo a luz. Só que neste processo, nós sentimos as dores de parto. Antes de nós vermos as coisas novas acontecendo, muitas vezes numa situação familiar, nós sofremos dores de parto. Antes que algo novo da parte de Deus venha à luz, nós sofremos essas dores de parto. Sofremos enjoo, sofremos de dores nas costas, muitas vezes nós ainda não vemos aquilo saindo à luz, e isso gera dor dentro de nós. Por quê? Porque é semelhante a uma gestação, é semelhante a esse tempo em que a mulher carrega dentro de si um bebê. O Senhor Jesus, em João capítulo 16, verso 20, acompanhe comigo. Olha o que ele diz. João 16, 20. Jesus diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia. E ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Glória a Deus. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrar, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Deus em Isaías 43:19 está dizendo: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Jesus está dizendo que a mulher, quando está prestes a dar à luz, ela sofre, ela sente tristeza por causa das dores de parto. Mas depois que ela concebe, depois que ela dá à luz ao menino, ela já não se lembra mais da sua aflição, pela alegria que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim é com a nossa vida também, assim acontece conosco. O tempo que antecede as coisas novas, nós sofremos, nós somos afligidos, nós passamos por muitas dificuldades. Mas depois que vem a luz, as coisas novas que Deus está fazendo, nós já não mais nos lembramos da aflição do passado, nós já não mais nos lembramos da tristeza que nós sofremos, nós já não mais nos lembramos da rejeição passada. Por quê? Porque agora nós estamos com aquilo que Deus preparou para nós em nossos braços. Louvado seja Deus. Está saindo a luz. Você pode sofrer, você pode estar aflito, mas você nunca pode perder a capacidade de sonhar. Você nunca pode perder a expectativa de que Deus pode fazer algo novo em sua vida. Você nunca pode perder, ainda que hoje, atualmente, você esteja sofrendo dores de parto, você precisa saber que a criança vai nascer.
que o projeto que Deus tem para a sua vida vai se concretizar. Que o milagre que de repente você está esperando no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida ministerial, vai acontecer. E você não se lembrará da tristeza que você sofreu, mas você se alegrará e nada poderá roubar a sua alegria. Amém? Eu gosto muito, querido, daquele salmo, o Salmo 126. Salmo 126, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você jamais pode perder a capacidade de sonhar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja comigo no Salmo 126. E aí nós vamos caminhar já para a conclusão. Salmo 126, olha. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, outra versão diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Como está você? Você está como quem sonha? Você ainda tem a capacidade, a ousadia de sonhar com aquilo que Deus sonha a teu respeito? Ou talvez você esteja cabisbaixo demais. Ou talvez você olhe a sua vida, você olha a sua volta e você diz, não dá mais para sonhar. Só que Deus está dizendo que aqueles que são restaurados por Ele são como aqueles que sonham. Versículo seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Versículo seguinte: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agora o versículo 4 é um clamor. Quando ele diz, faze regressar os nossos cativos. A minha versão diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, como as correntes no sul. Olha só, preste atenção aqui. Quando o salmista está dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, entenda que o Neguebe é uma região desértica ao sul da Palestina, que naquela época era pertencente ao território de Israel. O Neguebe era um lugar árido, seco, um grande deserto, mas que durante os períodos de outubro a abril experimentava grandes chuvas. Apesar de ser um lugar árido, um lugar muito desértico, ele experimentava uma estação de chuvas. E este deserto recebia um fenômeno natural e espantoso. As chuvas fortes em regiões distantes faziam correr dos montes uma enorme quantidade de águas, e estas águas iam aos poucos formando riachos que regavam todo aquele deserto, levando vida, abundância, fazendo com que houvesse um pomar todo florido, com que houvesse frutificação naquele lugar. E o salmista está dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte, assim como as torrentes do Neguebe. Senhor, da mesma forma que o Neguebe experimenta um tempo de aridez, um tempo de sequidão, mas depois vem as chuvas abundantes, assim nós queremos, Senhor. E depois que o Neguebe experimenta abundante chuva, se torna num pomar frutífero, se torna num jardim regado, se torna num lugar que experimenta vida e vida à abundância. Sim, querido, eu estou aqui para te dizer que você pode experimentar as chuvas do Senhor sobre a sua vida. Ele tem a capacidade de colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Ele derrama água sobre o sedento, ele derrama água viva sobre a terra seca. Deus tem o poder, Deus tem a capacidade de tornar viva a área da sua vida que está experimentando hoje aridez. Eu estou profetizando sobre a sua vida nessa noite. Eu estou dizendo para você a respeito de uma palavra profética, para que você creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. No versículo 20 de Isaías 43, o Senhor diz assim, Isaías 43 e 20:
Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus está dizendo: eu vou restaurar a tua sorte. Deus está dizendo: eu estou preparando um caminho para você em meio ao deserto. Eu estou preparando torrentes de água para que você experimente, para que você beba, para que você seja saciado em meio a um lugar de aridez. E assim, dessa forma, nós poderemos frutificar para a glória de Deus. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a qualquer momento, Deus pode mudar a chave na sua vida. A qualquer momento, Deus pode mudar a sua história. Porque o Deus que chama, o Deus que promete, o Deus que submete os seus filhos a um processo, esse mesmo Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele chamou Abraão com 75 anos, lá de Ur dos Caldeus. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua descendência, eu te darei um filho que será o teu herdeiro. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou multiplicar a tua semente como as estrelas dos céus, eu vou multiplicar a tua semente como a areia que está à beira do mar. Deus está dizendo, um dia Deus, em Gênesis capítulo 15, o Senhor chamou Abraão para fora. Abraão, sai para fora da tua tenda e olha para as estrelas que estão no céu. E conta, Abraão, se é que você pode. Você pode contar, você pode mensurar aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. É por isso que nós precisamos ter percepção. É por isso que nós precisamos reconhecer, discernir, perceber aquilo que Deus deseja fazer. Abraão não tinha filhos, e Deus diz: sai para fora da tua tenda, dá uma olhadinha. Contemple, Abraão, as estrelas dos céus, contemple a areia que está à beira do mar. E Abraão, durante 25 anos, ficou aguardando o cumprimento daquela promessa, sem ver nada acontecer diante dos seus olhos. Mas um dia chegou o anjo do Senhor e disse para Abraão e para Sarei: daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei e vocês estarão com o filho de vocês nos braços, e o nome dele será Isaque. E Isaque significa riso, alegria, júbilo. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus nos dá é motivo de riso, é motivo de júbilo, é motivo de alegria e de celebração ao nome dele. Deus chamou a José, com 17 anos ele teve um sonho. E durante 13 anos da sua vida ele ficou esperando o cumprimento da promessa. Ele ficou esperando o cumprimento daquele sonho que era a palavra profética que Deus tinha a respeito dele. Quando de repente José é chamado lá no cárcere. E alguém diz para ele: ei, faça a tua barba, muda suas vestes, que você será apresentado diante de Faraó. Sabe por quê? Porque chegou a tua hora de experimentar coisas novas. Aquilo que eu estou preparando para você está saindo à luz. E Deus não vai falhar na nossa vida. O que poderíamos dizer ainda de Davi? Que depois de ungido na casa do seu pai, Jessé, quantos anos ele não teve que esperar? Sendo perseguido por Saul aproximadamente 15 a 18 anos, quando de repente Deus o estabelece no trono de Israel e cumpre com a promessa que ele havia feito. Eu estou aqui para dizer para você que a qualquer momento, aquilo que hoje é dor de parto na sua vida pode vir à luz. Aquilo que hoje é aridez na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, pode ser transformado num lugar frutífero, num lugar florido, para que você frutifique para a glória de Deus. Por isso eu quero dizer para você: não desanime, deixe as coisas que para trás ficam, avance, não pare, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus na sua vida. Perceba aquilo que Deus está desejoso de fazer na sua vida. Não rejeite, não despreze aquilo que Deus quer fazer, mas saiba
que está saindo à luz o propósito de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza, aí no seu lugar.